Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug, esse é o terceiro vídeo do tutorial de como utilizar o Elementor. E esse aqui é um plugin super interessante para o WordPress, que nos possibilita criar basicamente qualquer tipo de layout de forma visual. Então, nesse vídeo, nós vamos dar continuidade aos blocos básicos, que é essa areazinha aqui do nossos Elementor, na área, né, da edição aqui dos blocos do Elementor, que são os mais simples, os mais utilizados, talvez, nos sites. E no vídeo anterior, a gente já falou sobre o título, sobre o texto, sobre o vídeo e também sobre a imagem. Então, tá na hora da gente continuar com os outros blocos para completar essa parte dos blocos básicos do Elementor. E a gente vai começar com o botão. Botão que provavelmente todo site tem um botão, né, alguma chamada de ação, seja para baixar alguma coisa, seja para acessar alguma outra página, para entrar em contato, para abrir um pop-up, para qualquer coisa assim, a gente utiliza o botão. E né, quando a gente arrasta esse bloco do botão, igual eu arrastei aqui, vou até deletar esses outros blocos aqui que a gente utilizou no tutorial passado e vou deixar apenas o botão aqui em cima. Talvez só um textinho aqui para ele ficar um pouco mais para baixo, mais fácil da gente ver ele. Então, cliquei aqui no botão e aqui do lado do esquerdo, como é de praxe, já aparecem as configurações desse botão. A primeira delas é o tipo, e o tipo basicamente são cores diferentes que a gente pode dar para esse botão, como se fosse pré-definições de botões. Então a gente tem informação que vai ficar azulzinho, sucesso verdinho, atenção esse laranja e alerta o vermelho. E essas configurações vão mudar um tanto de acordo com o tema que você está utilizando. Essas cores aqui já vêm direto do Elementor, né, quando você não tem um tema sobrescrevendo essas definições padrão. E aí embaixo a gente tem aqui o texto, mas cá entre nós eu nem uso muito essa parte do tipo não, tá? E aqui embaixo, na parte do texto, é bem assim, fácil da gente entender o que é, que basicamente a gente coloca, por exemplo, clique para baixar o e-book, por exemplo, né? Então, vira o texto do nosso botão. E logo embaixo a gente tem um link, que é onde a gente colocaria também, por exemplo, https://google.com, por exemplo. Ou então, se você começar a escrever, por exemplo, PA, ele vai buscar nas suas páginas e nos seus posts alguma página que exista já no seu site que tenha esse nome, né? Então, por exemplo, a gente tem uma página chamada página de exemplo. Se eu selecionar ela aqui, ele já puxa a URL dessa página automaticamente para a gente. Clicando aqui nas opções do link, a gente tem as mesmas opções de sempre, né? Quando a gente tem um link, é para abrir uma nova janela e por aí vai. E aqui embaixo a gente tem um alinhamento. Então, por exemplo, centralizado para a direita, para a esquerda, ou justificado, que é quando o botão estica para ficar no tamanho do seu container, né? Então, como é que ele está dentro dessa coluna, e a gente tem duas colunas nessa seção, ele está ocupando a largura completa da coluna. Se a gente colocar uma nova seção que tem apenas uma coluna, que compreende toda a largura da seção, e eu arrastar esse botão aqui para baixo, ele vai esticar para ficar no tamanho completo aqui dessa linha, né, dessa seção. E aí abaixo a gente ainda tem o tamanho, que vai facilitar algumas pré-definições também da largura desse botão e da altura dele. Eu vou colocar ele aqui na esquerda só para mostrar isso aqui um pouco melhor. Então o pequeno ele fica assim, aí você tem um médio, grande e por aí vai. Um conceito que dá talvez para a gente introduzir, pelo menos o nome dele para você ficar ciente, é o conceito de padding. E essa é uma expressão que a gente usa no CSS, que eu comentei já nos vídeos anteriores, né? Que é como a gente estiliza os elementos de uma página. O padding é a distância, por exemplo, aqui do texto até a sua borda. Então, a gente tem esse texto e a gente tem a borda do botão. O que esse tamanho faz é aumentar o padding do botão, né? Então, aqui ele está com uma distância entre o texto e a borda um pouco menor, e quando a gente vai aumentando aqui, essa distância aumenta. Além disso, o tamanho da fonte também está aumentando de acordo com essas pré-definições. Embaixo aqui a gente também tem a opção de adicionar um ícone. Vou até aumentar um pouquinho aqui o zoom para dar para ver essa parte aqui.
E a gente tem duas opções com relação ao ícone. Três, né? A primeira delas, que é o padrão, é sem ícone. Aí do lado a gente tem aqui para a gente enviar um arquivo SVG. Então, se você tem um ícone no seu computador que no formato SVG, você pode subir para cá. E aí você vai conseguir estilizá-lo também, mudar a cor direto pelo Elementor. Ou então você pode clicar na biblioteca de ícones e procurar qualquer ícone aqui vindo, né, do Font Awesome, que é essa biblioteca de ícones gratuitos para a gente utilizar. Então, por exemplo, a gente quer um ícone de uma seta, né? A gente poderia clicar aqui, seta, não, tem que ser arrow, né? Tudo em inglês. Então, vem aqui, a gente tem várias setas, vamos clicar essa seta aqui, ele vai colocar o ícone aqui pra gente, no botão. E embaixo a gente tem a posição do ícone, naturalmente, se ele vai ser antes do texto ou depois do texto. E o espaçamento do ícone, que é a distância entre o texto e o ícone, né? Então, a gente consegue customizar visualmente todas essas questões. Embaixo aqui a gente tem ID do botão, isso aqui é um pouco mais avançado, a gente vai chegar nessas partes um pouco mais avançadas mais para frente nessa série, mas por enquanto só sabe que existe ali essa opção. Clicando aqui na aba estilo dessa área da esquerda aqui do Elementor, a gente tem opções de, naturalmente, trocar fonte, cor e tudo mais, como todos os outros blocos do Elementor. Então vou clicar aqui no lapisinho da tipografia, vou escolher uma outra tipografia, por exemplo essa aqui, toda doidona, e né, naturalmente a gente tem todas as configurações de tamanho desse texto, de peso dessa fonte e por aí vai. Essa aqui está muito feia, vamos trocar. Vou colocar essa aqui, pronto, um pouquinho mais interessante. E, né, ou se você quer colocar tudo maiúscula e tudo por aí vai. Então são várias definições que a gente já passou em outras, né, inclusive no último vídeo. Se você ainda não conferiu, tem um pouco falando mais sobre essas configurações da tipografia. Sombra do texto também, naturalmente, né? A gente pode clicar na setinha para voltar. E aí a gente tem os estados normal e hover, né, desse botão. Igual comentei quando a gente falou da imagem no último vídeo, a gente tem os estados, né, quando a gente passa o mouse em cima desse botão. Então se eu clicar aqui em hover e trocar a cor do fundo, por exemplo, para um vermelho, quando eu passo o mouse em cima, o botão troca a sua cor para vermelho, né? O fundo dele aqui. Se eu quero ainda trocar a cor do texto, para a cor do texto ficar preta, ele vai trocar tudo aqui para mim na hora que eu passo o mouse. E aí a gente tem também aqui embaixo a tipo de borda. Então, se você quiser colocar uma borda nesse botão, você pode. Né? E embaixo aqui, né, a gente coloca a largura dessa borda, por exemplo, 3 pixels. E logo embaixo também a cor dessa borda. Se a gente quiser uma cor preta da borda, fica aqui nesse botão horrendo que a gente está criando. E aí vem aqui embaixo as outras configurações, né, padrão que a gente já está acostumado, que é de arredondamento. Então, se eu coloco 50 aqui, por exemplo, pixels, ele vai fazer essa... bonitinho, né? A gente vê muito botão assim em site, né, em que tem essa borda toda redondinha. E a sombra do bloco, né? Lembrando que a gente tem a sombra do texto, que está aqui em cima, e a sombra do bloco, que está aqui embaixo. Né? A sombra do bloco é no botão inteiro, e a sombra do texto é apenas no texto aqui. Né? Não sei se dá para ver que é bastante sutil essa sombrinha, mas essa é a diferença. E aqui vem o que a gente estava falando sobre o padding. Como a gente usou uma pré-definição aqui, né, no tamanho desse botão, ele deu essa distância entre o texto e a borda padrão. Mas a gente pode sobrescrever esse tamanho começando a digitar. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, olha lá, a distância ficou de 1 pixel apenas. E se eu vou subindo, estou usando a minha seta para cima aqui, com o meu cursor dentro de um desses campos aqui do padding, eu estou jogando minha seta para cima e ele está aumentando de 1 em 1. E dá para ver ali que a distância está aumentando também. E se você quiser fazer uma coisa mais customizada, você pode desvincular os valores desses 4 paddings aqui, né? Superior, direita, inferior e esquerda, e customizar cada um. Então, por exemplo, superior eu quero apenas 10, inferior também eu quero apenas 10, mas nas laterais eu quero 50, por exemplo. Então eu coloco 50 para cá e 50 para cá. Então ele faz esse tipo de botão também um pouco diferente. Né, você pode configurar cada um dessas distâncias separadamente. Parte do avançado a gente ainda não está entrando, mas a gente consegue customizar várias coisas legais aqui no botão também. Esse é o bloco do botão, né, tranquilo, bem simples.
O mais importante do botão, no fundo, é esse link aqui, né? Para onde que ele vai? É o que você vai fazer com esse botão. E uma recomendação legal é sempre a gente buscar qual ação a gente gostaria que o usuário, né, o visitante do nosso site tome. Então, se a gente está fazendo uma página, landing page, por exemplo, que a gente quer vender um e-book, a gente teria que clicar para comprar ou para baixar esse e-book. Vou clicar aqui nesses 9 quadradinhos da área de edição, no canto superior aqui, né, dessa área mais escura, no canto direito aqui da nossa tela. E aí, voltamos para a seleção dos blocos. A gente já falou de todos esses, então está na hora da gente falar do divisor e espaçamento. Eles são parecidos, mas o divisor ele adiciona uma linha no nosso tela aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem essa linha que a gente pode controlar a largura dela e também o alinhamento. Então, a gente vai para direita, centro, esquerda. E aqui em cima a gente tem o tipo da linha. Se a gente quer um duplo, que são 2 linhas. Se a gente quer pontilhado, que é uma linha pontilhada. Tracejado, aí tem vários, né? Tem barras, torre, e tem várias pré-definições que o Elementor até nos dá aqui, que são bem legais, né? Então, dependendo se você quer fazer um site que, vamos ver aqui, algo interessante, que tenha um divisor, assim, todo doidão entre as seções, né, do seu site. Por exemplo, tem um botão aqui, você quer dar uma divisão, você coloca um negocinho como esse aqui, que eu acho que dá um estilo bonitinho para o site. Eu vou deixar o sólido aqui, só porque é o mais padrão, para mostrar algumas outras coisas. Primeiro que a gente consegue adicionar um elemento aqui nessa linha, né? Então a gente, por exemplo, quero colocar um texto no meio da linha. A gente coloca o texto, a gente escreve qual que é o texto aqui, e aí fica essa linhazinha bem legal. A gente pode controlar naturalmente a largura ainda dela aqui e também o alinhamento, tá? Deixar centralizado, que eu acho que quando coloca o texto no meio fica bem legal assim. E também a gente pode colocar um ícone. Então, para aumentar ainda mais as possibilidades de customização, vamos colocar algum íconezinho que seja interessante aqui. Deixa eu ver. Uma arvorezinha, né? Aí coloca a arvorezinha. Você está fazendo um site, quer fazer uma divisão entre seções desse site, você coloca um negocinho desse aqui, já dá uma divisória bacana para o seu site. Clicando aqui na aba de estilo, a gente tem algumas outras configurações, naturalmente a cor, né, dessa linha e também do ícone, você consegue customizar dessa maneira. Mentira, essa aqui em cima é apenas da linha, né? Então vou colocar ela vermelho. E o peso, que no fundo é a largura, né? No caso aqui a altura, né, dessa linha. Então a gente pode customizá-la dessa maneira. E o espaçamento, que é novamente o padding, né, como se fosse o padding, né, a distância do elemento e a sua borda, você consegue controlar aqui nesse espaçamento também, que ele dá esse distanciamento aqui entre a linha e também o em cima e embaixo, a distância entre os elementos que estão em cima e embaixo dessa linha. E embaixo que a gente tem as configurações do ícone, então dá para a gente colocar uma moldurazinha nesse ícone, algumas coisas assim, e customizar o tamanho desse ícone, né? Quero um ícone grandão, quero que a cor dele seja azul e também que a posição seja na esquerda. Você pode fazer tudo isso aqui. Nesse caso, até o texto às vezes fica legal, né, quando a gente faz isso. Então a gente vem aqui, olha que interessante uma coisa também que eu não mencionei. Quando a gente está com o ícone, na aba estilo, a gente tem as configurações do ícone. Mas se eu seleciono aqui texto, na aba estilo eu tenho as configurações do texto, que são um pouquinho diferentes, porque o texto a gente pode trocar a tipografia e, né, a sua própria cor aqui e tudo mais. Mas nessa questão da posição a gente consegue mexer com ela aqui também. Então vamos colocar assim, por exemplo, e sei lá, texto um pouquinho maior. Ele customiza para a gente centraliza ele, coloca o espaçamento, né? Ou seja, a distância também entre as linhas e o texto aqui. Mesma coisa com o ícone, a gente consegue fazer isso, né? O espaçamento aqui. E no caso do ícone, a gente consegue girar o ícone também. Então são naturalmente falando assim, fazendo esse exemplo feioso aqui, talvez você não consiga perceber o poder que a gente tem com o Elementor, mas isso é muito legal, principalmente quando você recebe às vezes de um designer, ou se você mesmo montou um design que é bastante customizado
a gente pode utilizar esses divisores para fazer coisas bem legais. Igual eu falei agora, a área do espaçamento, ele é um elemento também que basicamente cria um espaço vazio. Então, a distância, por exemplo, se eu quero colocar uma distância aqui entre esse texto e o botão, eu coloco um espaçamento entre eles e eu consigo customizar essa distância. Talvez o elemento mais simples do Elementor, né, o bloco mais simples, e raramente eu uso porque eu normalmente utilizo as margens para fazer esse espaçamento. Então, por enquanto, né, enquanto a gente não chegou nessa parte do avançado, para criar espaçamentos com margens no Elementor, você pode utilizar esse bloco de espaçamento para criar espaços vazios e deixar né, a estrutura do seu site um pouco mais harmônica, né? Porque muitas vezes está tudo juntinho assim, fica estranho. Então a gente pode utilizar o espaçamento para dar distância entre os elementos. Mas é só distância vertical, tá? A distância horizontal a gente não consegue fazer com esse bloco. Vamos agora com o bloco do Google Maps. Quando a gente arrasta ele aqui para nossa canvas, né, para nossa área de edição, ele já puxa aqui né, o mapazinho bonitinho, como se fosse a gente incorporando ele do Google. E aqui a gente pode digitar a nossa localização, né, na primeira configuração desse bloco. Então vamos colocar, por exemplo, São Paulo. Ele vai buscar aqui já São Paulo. E se a gente colocar qualquer endereço aqui, ele faz essa busca no Google e já coloca de acordo aqui a pesquisa, tá? E aí a gente tem duas configurações. A primeira delas é o zoom, que basicamente é o quão perto das ruas, né, e dos elementos a gente quer estar. Então se eu coloco o zoom, por exemplo, lá para frente, né, que como por exemplo 17, ele vai ficar bem pertinho, né, das ruas e tudo mais. E se eu volto esse zoom, por exemplo, para 1 aqui, ele vai pegar praticamente o planeta inteiro. Né? Então a gente consegue controlar essa distância através do zoom. E aqui embaixo, na altura, é basicamente a altura que a gente quer que esse mapa tenha na nossa tela. Então a gente define um tamanho em pixels, por exemplo, aqui 400 pixels, e ele vai ficar nessa altura, independentemente da tela do seu usuário. Quando a gente clica aqui em estilo, a única coisa que a gente pode fazer é lidar com os filtros do CSS. Como a gente já falou em vídeos passados, né, os filtros do CSS aplica um filtro mesmo, né, como se fosse uma camada em cima desse elemento que nos possibilita mudar a saturação, o brilho e coisas assim. Então a gente consegue criar, às vezes, dependendo do estilo do seu site, algo bem customizado, né? Vamos dizer que se no caso do seu site for uma coisa um pouco mais estranha, né, você poderia colocar esse filtro aqui do CSS. E basicamente é isso, é um bloco bem simples também, bem fácil da gente utilizar e não tem muito mais mistério do que isso. E por fim a gente tem aqui o bloco do ícone, né? Eu vou arrastar ele aqui para debaixo do botão. E o bloco do ícone, ele tem uma seleção de ícones similar ao que a gente fez aqui no botão. Então quando a gente passa o mouse aqui nessa área do ícone aqui, que no caso tem a estrela, a gente tem duas opções. A gente tem uma biblioteca de ícones e a gente tem aqui enviar arquivo SVG. Então se você, né, novamente, tem um arquivo SVG no seu computador, você pode clicar aqui e permitir, né, ativar a permissão para você subir um ícone customizado para seu site. Ou então você clica na biblioteca de ícones e seleciona um outro ícone bacaninha aqui. Peguei esse do spray aqui. E aqui na parte de visualizar, a gente pode ver se você quer colocar ele dentro de uma caixa, né, de uma moldura, né, por exemplo. Então, emoldurado ele fica dessa maneira, né, sendo um quadrado ou sendo um círculo, ou então empilhado, que é ali dentro desse fundozinho aqui, que também pode ser círculo ou quadrado. Então, dependendo do estilo do seu site, você vai utilizar uma dessas configurações, ou então o padrão, que é apenas o ícone. Embaixo a gente tem aqui um link, que funciona igual todos os links aqui que a gente já utilizou. Se a gente começa a digitar, ele vai buscar páginas, né, que tem a ver com o texto que a gente está começando a digitar, ou então a gente simplesmente cola aqui o link que a gente quer e seleciona as configurações do link clicando nessa rodinha aqui dessa engrenagem. O alinhamento também, fácil, né, explicação, a gente já está compreendendo bem depois de tantos blocos que a gente utilizou. E aí, clicando em estilo, a gente tem também o estado de hover e o estado normal. Então, no hover a gente pode trocar a cor
né? Igual eu tô fazendo aqui, quando a gente passa o mouse. E a gente pode até adicionar uma animação. Então, por exemplo, eu quero uma animação de pulsar, né? Tem esse pulse aqui. Quando eu passo o mouse, ele vai ficar pulsando aqui. Então, tem várias animações. O botão também tem isso, tá? Eu esqueci de falar, mas se a gente clica aqui no botão, vai em estilo hover, a gente tem aqui também animação ao passar o mouse. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, colocar uma outra animação de hang, né? Então, se eu passo o mouse, ele vai abaixar um pouquinho e ficar ali, né, pendurado, mais ou menos. A gente tem alguma outra, por exemplo, esse aqui, ó, que faz esse, sei lá, não sei nem falar isso aqui, faz esse blá blá blá. E aí, clicando aqui de volta no ícone, a gente tem algumas outras opções de estilo. A primeira delas é o tamanho, né, naturalmente, e a segunda é o rotacionar. Então, você pode mudar aqui a rotação nos 360 graus possíveis desse ícone. E agora, por último, deixei um dos blocos mais interessantes dessa área do básico aqui e um pouco mais difíceis de compreender, mas vamos lá que vai dar legal. Então, ó, primeiro eu vou só clicar no X nessas seções todas aqui que a gente já colocou para a gente começar do zero e para eu explicar, que o bloco chama seção interna. Então, quando a gente clica aqui no mais, a gente seleciona, por exemplo, uma seção com duas colunas, ele fica assim para a gente, né? Então, tem a seção com duas coluninhas aqui. Quando eu quero colocar um texto, né? Por exemplo, um título, eu jogo para cá, posso jogar um texto para cá, e eu posso ainda colocar uma imagem, por exemplo, aqui embaixo desse título, né? Ficando nesse padrãozinho aqui que a gente tem. Aí, por exemplo, vamos dizer que eu quero colocar desse outro lado aqui da direita, em vez de apenas uma imagem, eu quero colocar duas colunas, com, por exemplo, mais um texto e mais uma imagem, ou então um ícone e um outro elemento aqui no lado direito. Então, se eu tentar colocar só os elementos aqui, então, por exemplo, eu quero colocar o ícone, igual eu falei, e quero colocar mais um vídeo, né, por exemplo. Ele vai empilhar sempre aqui ele, né? E não é isso que eu quero. Eu quero colocar um do lado do outro dentro dessa coluna da direita. Então, para fazer isso, né, estou clicando com o botão direito aqui, excluindo, eu vou arrastar o bloco da seção interna. E o bloco da seção interna é basicamente uma seção dentro de uma coluna. Então, a gente tem a seção mãe. Dentro da seção mãe, a gente tem duas colunas. E dentro dessa coluna da direita, agora, a gente tem uma outra seção com duas colunas. Então, aqui agora eu posso pegar o meu botão, meu ícone, colocar o meu ícone aqui e colocar o meu vídeo aqui. E aí a gente cria uma estrutura diferente, né? Uma estrutura um pouco mais complexa dentro do Elementor. E as configurações dessa seção interna são muito similares. Então, estou clicando aqui no azulzinho dessa seção interna e aqui no lado esquerdo a gente tem as configurações da nossa seção interna, né? Tá escrito aqui em cima, onde eu estou passando o mouse e deixando highlighted. Em destaque, né? E aí, aqui a gente pode, né, fazer com que ela fique a largura total. A gente pode mudar a largura dela aqui direto. A gente pode fazer várias coisas que a gente faz também na seção mãe. Né, colocar a altura mínima. Se eu quero, por exemplo, uma altura de 400 pixels, né? Aqui, por exemplo. Olha lá, ele muda aqui a altura dessa seção e por aí vai. No estilo também é tudo muito parecido. Se eu quiser colocar um fundo, né, uma imagem de fundo, se eu quiser, né, fazer qualquer coisa que você faz na seção mãe, você consegue colocá-la aqui. Exceto adicionar uma outra seção interna dentro dela. Então, a gente, no momento, no Elementor, tem esse limite de que dentro de uma seção, a gente só pode ter uma seção interna. Dentro da seção interna, a gente não pode ter outra seção interna. A gente pode ter, naturalmente, uma seção interna embaixo de outra. Então, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar quantas seções internas eu quiser, uma debaixo da outra, dentro dessa seção mãe. Estou chamando de seção mãe só para facilitar, tá? Porque é a seção que está a maior de todas, seção principal. Só que eu não consigo, por exemplo, pegar uma dessas seções internas e jogar dentro de outra seção interna. Então, essa é a única limitação que a gente tem no caso.
Uma coisa que frequentemente eu faço com essas seções internas de layout é, por exemplo, se eu tenho, vamos dizer aqui que eu tenho um fundo nessa seção mãe, que é, vamos dizer assim, todo preto, acho que pode ser. E aí eu quero preto, né, André? Vamos lá. Preto. Beleza. E aí eu quero colocar um bloco que tem um outro fundo diferente. Então eu venho aqui, eu vou excluir uma dessas colunas para deixar minha seção interna apenas com uma coluna e vou colocar o fundo dela em branco. E aí aqui eu poderia ter um títulozinho bacana e tudo mais e fazer um elementozinho destacando assim, né? Então posso ter um texto aqui dentro, posso ter várias coisas assim e ele vai ficar dessa maneira. Claro que aqui está horroroso, então vamos fazer até uma brincadeirinha aqui para a gente deixar isso aqui um pouco mais bonito, só para mostrar o que dá para a gente fazer. Então daria para fazer uma coisa assim. Né? E aqui dentro desse, a gente poderia também ter um paddingzinho, igual a gente já está falando, colocar um arredondamento aqui um pouquinho, colocar até uma sombrazinha, às vezes numa cor mais clara, fazer uma brincadeira assim. Então esse aqui é um elemento que frequentemente a gente teria num site. Talvez aqui não com fundo preto, mas às vezes com fundo de uma imagem. Então você quer ter um fundo com uma imagem com um texto em cima, esse texto que a gente colocou aqui direto não fica muito legal, mas o texto dentro de um blocozinho, né, como esse aqui, já fica mais bonitinho, você já consegue ler né, o que está rolando aqui. Então essa é uma aplicação legal da seção interna, mas você vai utilizar ela em vários momentos, a partir do momento que você cria designs e layouts mais complexos e bonitos. Então é isso. A gente já viu todos os blocos básicos do Elementor. No próximo vídeo a gente já vai entrar em questões um pouco mais interessantes também para montar nossos layouts aqui. Nesse início de tutoriais, o objetivo é muito mais a gente ter uma compreensão de como funciona o sistema e principalmente esses blocos mais básicos mesmo, né? São blocos que a gente utiliza em praticamente todos os sites. E a partir do momento que a gente for agora avançando nossos conhecimentos, vai ficar mais fácil demonstrar como que a gente aplica layouts mais reais, né? E uma das coisas que eu vou colocar nessa série aqui, a gente vai pegar um site aleatório na internet e vai tentar reconstruí-lo aqui utilizando o Elementor. Então, às vezes, a gente pode começar pelos mais simples, né? Tipo Google e tudo mais, mas depois a gente já vai para sites mais complexos e mais bonitos e mais cheios de detalhes e animações que a gente pode reconstruir utilizando o Elementor. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa um comentário, siga, né, se inscreva no canal se ainda não está inscrito ou inscrita e deixe suas dúvidas também. Até a próxima, divirta-se!